O milagre que mudou a vida de Mateus, a fé que venceu a dor. Mateus tinha apenas 9 anos, mas já carregava no rosto uma expressão de dor que não condizia com a sua idade. Desde os 6, ele sofria com uma hérnia inguinal que com o tempo foi se agravando. A cada movimento brusco, cada risada ou até mesmo ao correr na escola, uma pontada aguda o fazia dobrar de dor. Os médicos eram claros. A cirurgia era urgente, mas o custo era alto, e a família, humilde, não tinha como arcar com as despesas. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé mas abalada pelas circunstâncias, já havia tentado de tudo: remédios caseiros, benzedeiras, até mesmo empréstimos com juros altos que só afundaram a família em mais dívidas. Meu filho não aguenta mais, Senhor, chorava Dona Maria nas noites em claro, enquanto Mateus se contorcia na cama, segurando a virilha com as mãos pequenas. O pai, seu João, um pedreiro que trabalhava de sol a sol, sentia-se impotente. As contas se acumulavam, e a esperança parecia se esvair a cada dia. Foi então que uma vizinha, Sister Cida, membro fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, apareceu em sua porta com um convite que mudaria tudo. Maria, por que você não leva o Mateus na igreja? Lá Deus opera milagres. Eu já vi gente ser curada de coisa pior. O pastor ora com unção, tem a corrente de oração, a fogueira santa. Deus vai ouvir o clamor de vocês. Dona Maria hesitou. Ela já havia ido a outras igrejas, mas nunca havia sentido algo diferente. Porém, o desespero falava mais alto. No domingo seguinte, ela vestiu Mateus com a melhor roupa que tinha, uma camisa social azul desbotada e uma calça jeans remendada, e os 3 entraram pela primeira vez na Universal. O templo estava cheio. O coro cantava com força, e o som dos tamborins e das palmas enchia o ar. Mateus, curioso, olhava para tudo, apesar da dor latejante. Quando o pastor subiu ao púlpito, ele falou sobre fé, sobre como Deus não desampara os seus filhos. Falou de campanhas de fé, do poder do dízimo e das ofertas como semente para colher bênçãos. Hoje é o dia da sua libertação, declarou o pastor com voz firme. Quem aqui precisa de um milagre? Levante a mão. Dona Maria levantou a mão trêmula com lágrimas nos olhos. Um obreiro se aproximou e os levou até a frente, onde outras pessoas também buscavam um toque de Deus. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça de Mateus e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Saia, espíritos de dor, de enfermidade. Este menino é livre pelo sangue de Jesus. Mateus sentiu algo estranho. Um calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica o envolvesse. O pastor então pegou o óleo sagrado e ungiu sua testa e a região da hérnia, enquanto a congregação clamava em alta voz: glória a Deus. É milagre. Agora, Mateus, você vai correr, ordenou o pastor. Corra em nome de Jesus. Mateus olhou assustado. Correr? A dor era insuportável há semanas. Mas algo dentro dele o impulsionou. Com medo, mas cheio de uma fé que não vinha dele, deu os primeiros passos e então correu. Correu pelo corredor central da igreja, sem dor, sem limitação. A congregação explodiu em gritos de alegria. Dona Maria caiu de joelhos, chorando e agradecendo. Mãe, não dói mais. Não dói mais, gritava Mateus pulando de felicidade. O milagre havia acontecido. Nos dias seguintes, exames médicos confirmaram: a hérnia havia desaparecido. Não havia explicação médica, apenas a marca do sobrenatural. Mas o milagre de Mateus não parou por aí. Seu João, que antes mal conseguia pagar as contas, começou a participar das campanhas de prosperidade. Ele entregava o dízimo com fé, mesmo quando o dinheiro era pouco, e logo veio a bênção: uma proposta de trabalho melhor com salário quase dobrado. As dívidas foram quitadas e a família que antes vivia no limite passou a ter sobras. Deus não é só de curar doença, não testemunhava seu João no altar com a voz embargada. Ele restaura tudo. Minha família estava quebrada, mas hoje somos abençoados. Mateus cresceu na igreja. Tornou-se um jovem dedicado, participando das vigílias de oração, das correntes de libertação. Ele aprendeu que a fé não é passiva, é luta, é persistência, é crer mesmo quando tudo parece impossível. Se Deus fez por mim, Ele faz por qualquer um, dizia Mateus anos depois, já como obreiro, ajudando outras pessoas a acharem seu milagre. O segredo é não desistir. A Universal me ensinou isso: a fé move montanhas, mas tem que ser uma fé que age, que ora, que dá o primeiro passo. Hoje, quando Mateus conta seu testemunho, os olhos das pessoas se enchem de lágrimas. Não é apenas a história de uma cura, mas de uma família restaurada, de uma vida transformada pelo poder de Deus. E ele sempre termina com a mesma frase, cheia de convicção: se você está passando por uma batalha, não fique parado. Venha para a Universal. Aqui, Deus opera.
Aqui os milagres acontecem. Mas você tem que crer de verdade. Porque fé sem obras é morta, e Deus honra quem o busca com todo o coração. E assim, mais uma vida se rende ao poder da fé, numa igreja onde o impossível se torna possível, porque Deus é fiel. No domingo seguinte, enquanto Mateus compartilhava seu testemunho no altar, uma mulher chamada Ana, sentada nas últimas fileiras, não conseguia conter as lágrimas. Ela apertava contra o peito uma foto amarelada do filho, Lucas, que há 3 anos estava desaparecido. As autoridades haviam desistido, os vizinhos já não falavam mais no assunto, e até seu marido, desolado, havia se afastado dela, dizendo que era melhor se conformar com a dor. Mas Ana não conseguia. Toda noite ela sonhava com o rosto do menino, ouvia seu riso, e acordava com o coração apertado, como se algo dentro dela gritasse: ele está vivo. Você vai encontrá-lo. Foi então que naquela manhã, enquanto ouvia Mateus falar sobre não desistir, sobre uma fé que age, ela sentiu algo estremecer dentro dela. Não era coincidência estar ali. Na semana anterior, uma amiga havia insistido: vem comigo na Universal, Ana. Lá tem gente que entende de milagre. Ela resistiu no início, mas algo a levou a aceitar. E agora, ouvindo aquele homem falar de restauração, ela soube, aquele era o lugar. Quando o culto terminou, Ana se aproximou do altar trêmula. O pastor a recebeu com um sorriso e, sem que ela dissesse uma palavra, colocou a mão em seu ombro e orou: Senhor, onde estiver Lucas, proteja-o. E se for da tua vontade, traz este filho de volta para os braços dessa mãe que não desistiu. Ana chorou como nunca, e quando abriu os olhos, viu que várias pessoas ao redor também oravam por ela, com as mãos estendidas, repetindo: Deus de impossíveis, mostra teu poder. Nos dias que seguiram, Ana não faltou a nenhum culto. Todas as manhãs, antes de sair para trabalhar como faxineira, ela escrevia o nome do filho num papel e deixava sobre a Bíblia, declarando: meu filho voltará. À noite, mesmo exausta, ela participava das reuniões de oração, segurrando o mesmo lenço que Lucas usava quando desapareceu. Até que numa terça-feira, durante a corrente de libertação, o pastor fez uma pausa no meio da pregação e olhou diretamente para ela. Há alguém aqui que está buscando um ente querido desaparecido. Deus está dizendo: ele está vivo, e você o verá novamente. Ana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Não era possível, ou era? Naquela mesma noite, enquanto assistia ao programa Show da Fé na TV, o pastor falava sobre casos de pessoas que haviam sido encontradas após anos desaparecidas. De repente, uma frase ecoou em seu coração: amanhã, vá à delegacia mais uma vez. Não é teimosia, é fé. Na manhã seguinte, mesmo com o coração batendo forte, Ana foi até a delegacia onde havia registrado o desaparecimento de Lucas. O mesmo policial, cansado, a reconheceu e suspirou: Dona Ana, já falamos que não temos novidades. Mas antes que ele terminasse, o telefone da mesa tocou. Era uma ligação de outra cidade, a quase 500 quilômetros dali. Uma criança havia sido encontrada vivendo com uma família que a criava como filha, mas as digitais batiam com um caso antigo de desaparecimento. O nome do menino é Lucas, disse a voz do outro lado da linha. Ana não lembra como saiu da delegacia. Só se lembra de estar correndo, gritando o nome do filho, enquanto as pessoas na rua olhavam sem entender. Quando chegou em casa, ligou para a Universal, chorando tanto que mal conseguia falar. A secretária da igreja, emocionada, anotou tudo e disse: Deus é fiel, irmã. Vamos orar até você abraçar seu filho. 2 semanas depois de exames de DNA e burocracias que pareceram uma eternidade, Ana finalmente pôde entrar na sala onde Lucas estava, agora com 8 anos, mais alto, mais magro, mas com os mesmos olhos castanhos que ela beijava todas as noites antes de dormir. Quando ele a viu, hesitou por um segundo, como se não acreditasse. Então, correu e se jogou em seus braços. Mãe, eu sonhei com você ontem. Ana não conseguia parar de chorar, de tocar o rosto do filho, de agradecer a Deus entre soluços. Eu nunca desisti de você, ela repetia. Nunca. Quando mãe e filho entraram juntos na Universal no domingo seguinte, a igreja inteira se levantou, aplaudindo, chorando, louvando. Lucas, confuso no início, olhou para o pastor e perguntou: por que todo mundo está tão feliz? O pastor se ajoelhou na frente dele, colocou as mãos em seus ombros e disse: porque aqui, meu filho, a gente acredita em milagres. E o seu é a prova de que Deus ouve, Deus vê, e Deus restaura o que foi perdido. Hoje, Lucas está de volta à escola, brinca com os amigos do bairro, e todas as noites, antes de dormir, Ana conta para ele como Deus o trouxe de volta. Ela também não falta mais às reuniões de terça-feira, onde agora é ela quem segura a mão de outras mães desesperadas e diz: não desista.
Deus sabe onde seu filho está. E ele é maior do que qualquer distância. E assim, mais um milagre se soma à lista daqueles que a Universal já viu. Não apenas curas, mas famílias reunidas, sonhos ressuscitados, e a certeza de que, quando a fé se move, até o impossível se curva aos pés de quem crê. O tempo passou, e o testemunho de Lucas e Ana se espalhou como um fogo que não se apaga. Quem antes só via notícias tristes sobre crianças desaparecidas, agora ouvia falando daquele menino que voltou para casa depois de 3 anos, como se o próprio Deus tivesse traçado um caminho de volta para ele. Muitas pessoas começaram a frequentar a Universal só para ouvir a história diretamente da boca de Ana, e ela, com os olhos sempre brilhantes, repetia cada detalhe como se fosse a primeira vez. Eu não tinha mais lágrimas, pastora, ela dizia, segurando o microfone com as mãos trêmulas de emoção. Mas Deus guardou as minhas orações em um frasco, como diz na Bíblia, e no dia certo, ele derramou a resposta. E não era só Ana quem mudará. Lucas, que antes era uma criança quieta, quase assustada, agora falava de Deus com uma naturalidade que surpreendia até os adultos. Uma vez, durante um culto infantil, ele levantou a mão e disse: "Eu sei que Jesus me trouxe de volta, porque quando eu estava longe, eu ouvia uma voz me chamando de noite. Era como se alguém estivesse me dizendo: não tenha medo, você vai voltar." As pessoas choravam ao ouvir aquilo. Até o policial que havia ajudado no caso, um homem cético que só cumpria seu dever sem esperar nada em troca, começou a frequentar os cultos. Ele confessou depois que ao ver Lucas abraçado à mãe, algo dentro dele se quebrou, e dessa vez era uma quebra boa, como se uma parede de dúvida tivesse caído. "Eu vi coisas estranhas nesse trabalho", ele admitia, enxugando uma lágrima discreta. "Mas isso não tem explicação humana." E era verdade. Médicos que examinaram Lucas depois do resgate ficaram perplexos. Ele não tinha sequelas físicas nem emocionais graves, apesar de tudo o que havia passado. Uma psicóloga que não era da igreja chegou a dizer: "Isso não é normal. Crianças nessas situações levam anos para se recuperar, se é que se recuperam." Mas ele, é como se nada tivesse acontecido. Ana só sorria e respondia: "Não foi nada. Foi Deus." Com o tempo, a história de Lucas virou um marco na igreja local. Sempre que alguém chegava desanimado, com um problema que parecia sem solução, os obreiros apontavam para eles: "Olha ali, aquela mãe e aquele menino. Se Deus fez por eles, ele faz por você também." E assim, o milagre de Lucas se tornou uma semente. Uma mulher que havia perdido o marido em um acidente começou a orar com a mesma fé de Ana. Um jovem viciado em drogas, que os pais já tinham dado como perdido, apareceu na porta de casa limpo, dizendo que algo o havia puxado de volta. Até um casal que não conseguia ter filhos há anos voltou à igreja grávido, segurando um exame positivo como se fosse um troféu. "A gente ouviu falando do Lucas", a mulher contava, emocionada. "E pensamos, se Deus faz isso, por que não por nós?" Ana, agora uma das líderes do grupo de oração das terças, olhava para tudo aquilo e só conseguia agradecer. Às vezes à noite, enquanto Lucas dormia, ela se ajoelhava ao lado da cama dele e sussurrava: "Obrigada, Senhor, não por ter me devolvido ele, mas por me mostrar que o Senhor nunca desistiu de mim." Porque no fundo, o maior milagre não tinha sido só o retorno de Lucas. Era a transformação dela mesma, de uma mãe destruída pela dor para uma mulher que agora carregava a esperança como uma bandeira. E essa esperança, ela sabia, era contagiante. Todos os domingos, quando a família entrava na Universal, Lucas corria para abraçar o pastor que orou por ele naquele dia inesquecível. E o pastor, com os olhos cheios d'água, sempre dizia a mesma coisa: "Isso aqui, meu filho, é só o começo. Deus não faz milagre para parar no primeiro. Ele faz para mostrar que tem mais. Muito mais." A vida da família mudou de um jeito que nem eles mesmos conseguiram explicar. Lucas, que antes mal conseguia segurar um lápis, agora desenhava com uma habilidade que surpreendia até os professores. Suas notas melhoraram e os médicos que antes davam diagnósticos sombrios, agora balançavam a cabeça incrédulos, diante dos exames que não mostravam mais nenhum vestígio da doença que quase o levou. Mas o que mais chamava a atenção não era só a recuperação física de Lucas. Era a paz que agora habitava naquela casa. Antes o silêncio era pesado, carregado de medo e desespero. Agora, o riso do menino ecoava pelos cômodos e a mãe, que antes vivia trancada em seu próprio sofrimento, se tornou uma referência para outras famílias na igreja. Foi numa tarde de sábado, enquanto ajudava a organizar a campanha de doação de agasalhos na Universal, que ela conheceu Dona Maria. Uma senhora de olhos cansados, mas com um brilho de fé que não se apagava.
Ao saber da história de Lucas, Dona Maria segurou suas mãos com força e contou sua própria dor. O filho, viciado em drogas, estava há meses desaparecido. A polícia já não procurava mais, e a família só ouvia que o melhor era se conformar. Eles não conhecem o meu Deus, disse a mãe de Lucas, com uma convicção que nem ela mesma reconhecia mais. O mesmo que ressuscitou meu filho pode trazer o seu de volta. E foi assim que no domingo seguinte Dona Maria entrou pela primeira vez na Universal. Não veio sozinha, trouxe consigo a nora que carregava no colo um netinho de apenas 2 anos, nascido com uma malformação no coração. Os médicos tinham dito que ele não viveria além dos 5. Mas ali, entre os louvores e as orações, algo começou a mudar. O pastor, ao ver a família, chamou-os ao altar. Não fez perguntas demoradas, não pediu detalhes médicos. Apenas impôs as mãos sobre a criança e declarou: em nome de Jesus, este coração é curado. A partir de hoje, a vida flui nele com força. O menino, que antes chorava sem parar, adormeceu nos braços da mãe, tranquilo. E Dona Maria, que não chorava havia meses, deixou as lágrimas caírem, não de tristeza, mas de alívio. Nos dias que se seguiram, a mãe de Lucas percebeu que seu testemunho não era só para ela. Era uma semente. Toda semana, alguém novo chegava à igreja depois de ouvir sua história. Uma moça com depressão profunda, um homem que havia perdido o emprego, um casal à beira da separação. E ela, que já tinha sido a mulher mais quebrada do mundo, agora estava ali de pé dizendo: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Lucas, por sua vez, crescia não só em saúde, mas em propósito. Aos poucos começou a ajudar o pastor nos cultos infantis, contando para as outras crianças como Jesus o tinha salvado. Não com palavras complicadas, mas com a simplicidade de quem viveu o impossível. Ele não desiste da gente, dizia o menino, sorrindo. Mesmo quando a gente desiste da gente mesmo. E assim o milagre que começou com uma mãe ajoelhada no chão de um hospital se multiplicava. Porque a Universal não era só um lugar de oração. Era um lugar onde a fé ganhava forma, onde o impossível se tornava real e onde, a cada domingo, mais uma pessoa descobria que não importava o tamanho da batalha, Deus sempre tinha uma resposta. E a mãe de Lucas, ao ver tudo aquilo, só conseguia pensar em uma coisa: isso aqui realmente é só o começo. O tempo passou e o que antes era um testemunho contado com voz trêmula de criança, agora se tornava uma história que ecoava além dos muros da igreja. Lucas não era mais aquele menino frágil que mal conseguia segurar um lápis na escola. Agora, aos 14 anos, ele estava lá na frente, no púlpito, compartilhando sua vitória com centenas de pessoas que, como ele um dia, chegavam à Universal carregando dor, medo e a sensação de que não havia mais saída. Eu já estive onde muitos de vocês estão hoje, dizia ele, com uma firmeza que surpreendia até os pastores. Já ouvi médicos dizerem que não tinha jeito. Já vi minha mãe chorar achando que ia me perder. Mas Deus não olha para o que os homens dizem. Ele olha para o que ele pode fazer. E era verdade. Porque Lucas não era só um sobrevivente. Era uma prova viva de que a fé não é teoria, é experiência. Ele agora ajudava no grupo de jovens, levava a palavra para os que estavam doentes nos hospitais, e até mesmo os médicos que um dia o haviam desenganado agora o procuravam, curiosos para entender como aquele menino, que deveria estar em uma cadeira de rodas, corria, pulava e vivia com uma energia que só poderia vir de algo sobrenatural. Tem gente que fala que milagre não existe, contava ele em uma tarde de sábado, enquanto ajudava a organizar a campanha de doação de alimentos da igreja. Mas eu sou um milagre. Minha mãe é um milagre. Cada pessoa que entra aqui e sai diferente é um milagre. E a mãe de Lucas, que agora servia como obreira na Universal, via tudo aquilo com os olhos cheios d'água, mas o coração transbordando de gratidão. Ela se lembrava de cada noite em claro, de cada oração desesperada, de cada vez que quase desistiu. Mas também se lembrava da mão que a segurou quando ela achou que ia cair, da voz do pastor dizendo: Deus não falha. Confie. E da primeira vez que ouviu o filho, ainda fraco, sussurrar: Mãe, eu vou ficar bom. Agora ela via aquele mesmo filho, forte e cheio de sonhos, falando para uma mulher que chorava no banco da frente, segurando um exame médico entre as mãos. A senhora acha que o seu problema é grande? Lucas perguntou, baixando a voz. Eu já tive médicos me dando 3 meses de vida. Hoje eu tenho uma vida inteira pela frente. E sabe por quê? Porque Deus não muda. O que ele fez por mim, ele pode fazer por você. A mulher olhou para ele, incrédula, como se estivesse vendo um anjo. E talvez estivesse. Porque a Universal não era só um lugar de pregações. Era um lugar onde os céus se abriam e Deus mostrava mais uma vez que ele ainda opera milagres. Não com fórmulas mágicas, não com promessas vazias,
mas com um amor que não desiste, que não abandona, que transformou um menino à beira da morte em um jovem cheio de propósito. E enquanto o culto terminava com louvores e lágrimas de alegria, Lucas fechou os olhos por um instante e sussurrou, como se falasse direto com Deus: obrigado por não me deixar ir, obrigado por mostrar que a minha história não acabou ali. E obrigado por usar até as minhas cicatrizes para ajudar alguém a acreditar, porque no final, era isso que a Universal fazia, transformava a dor em testemunho, medo em fé e impossíveis em veja só o que Deus fez. E para Lucas, sua mãe e todas aquelas vidas que ali se cruzavam, o milagre não tinha sido apenas a cura. O milagre era descobrir que, quando Deus entra na história de uma pessoa, nada volta a ser como antes. E isso sim, era só o começo. O milagre que não acabou. Quando Lucas abriu os olhos, viu sua mãe chorando não mais de dor, mas de gratidão. Os médicos anticéticos agora balançavam a cabeça em admiração. Os exames não mentiam. O câncer que o consumia havia desaparecido. Não havia explicação médica, apenas uma verdade que ecoava no ar. Deus tinha falado. Mas o milagre não parou ali. Nos meses seguintes, Lucas voltou à igreja não como um sobrevivente, mas como um mensageiro. Suas palavras, nascidas da dor, tocavam corações endurecidos. Um homem com depressão encontrou esperança ao ouvir sua história. Uma mãe que perderá o filho abraçou-o chorando, como se através dele Deus lhe dissesse: eu vejo você. Até o médico que o atendeu, um cético convicto, começou a questionar suas certezas. Anos depois, Lucas se tornou pastor. Não pregava teorias, mas a fé que o salvou. Sua igreja era um refúgio para os quebrantados, um lugar onde as cicatrizes, físicas ou da alma, não eram escondidas, mas mostradas como prova de que Deus escreve recomeços. A reflexão que ficou era simples: o milagre não era só a cura, mas a transformação. Deus não apagou as marcas de Lucas, ele as usou para iluminar o caminho de outros. Porque a fé não é sobre evitar a tempestade, mas aprender a dançar na chuva, sabendo que no fim, até as lágrimas regam sementes de propósito. A lição? Nunca subestime uma história inacabada. Quando Deus entra nela, o fim vira começo, o impossível se rende ao espere para ver, e até o menino à beira da morte pode se tornar a prova viva de que nenhuma noite é longa demais para a manhã de Deus. E assim, entre risos, lágrimas e mãos dadas, a vida de Lucas provou: milagres não são exceções, são convites para acreditar que, com Deus, tudo pode renascer. Faíscas.